Olá, amigos! Estamos iniciando hoje a websérie Regionalismo Pulsante. Ela faz parte do edital da Marco Polo através da Lei Aldir Blanc, e o objetivo dessa websérie é contar a história da canção regional no Rio Grande do Sul. Num momento tão significativo, esse ano de 2021 completam 50 anos do movimento nativista do Rio Grande do Sul. O movimento do nativismo que engloba todo o universo dos festivais. O objetivo dessa websérie é mostrar que a nossa canção regional, ela é um produto do Rio Grande do Sul, mas que dialoga constantemente com os universos do Brasil, mundo afora, da América Latina e assim por diante. Agora, claro, para isso eu vou contar com a parceria desse grande cantor, compositor, cancionista e um grande parceiro que é o Vinícius Brum. E nós vamos começar hoje, nosso primeiro episódio, a falar um pouco da origem, de onde surgiu essa canção regional, essa que nós produzimos dentro do ciclo dos festivais. Obviamente que ela não surgiu dentro do cenário dos festivais. Qual é a origem disso tudo? Onde é que começa a nossa história em toda essa caminhada, Vinícius Brum? Bosco, é uma maravilha nós podermos estar conversando com as pessoas e contando um pouco dessas coisas que a gente aprendeu, um pouco pela estrada, um pouco pelos livros, enfim, dando conta desse produto todo cultural que a nossa geração coube tocar, enfim, a partir da eclosão do movimento dos festivais. Esta pergunta que tu me faz é a grande pergunta da história, né? Tu, como professor de história, sabe disso. Qual a origem, né? A gente não vai saber nunca, porque mesmo retrocedendo em todas as documentações já encontradas pelo homem das civilizações mais antigas, sempre vai ficar uma interrogação, e aí a gente joga ou para o mundo da transcendência, né, para a questão do espiritual, do divino, enfim, ou acredita nessas teorias da evolução das espécies, enfim, bom, mas sempre no fundo de tudo isso acaba tendo uma interrogação. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente frisar, quando se fala da canção regional do Rio Grande do Sul, que é a canção popular, né, do Rio Grande do Sul, é tentar desmanchar um pouco essa ideia de que esta canção que é cantada hoje, ela é fruto de uma evolução do que cantava o gaúcho primitivo. Isso já está cabalmente demonstrado, até porque quando começam as primeiras inserções, digamos assim, deste elemento antropológico, sociológico, que é o gaúcho, essa personagem, quando ela começa a chegar na arte, principalmente na literatura, o gaúcho original já tinha desaparecido, né? Acho que os argentinos, por primeiro, que começam a escrever sobre isso, e tem a obra lapidar, enfim, a obra referência disso, que é considerada por muitos, do quilate do Jaime Caetano Brown, por exemplo, como a Bíblia campeira, né? O Jaime se falava muito do Martim Fierro, se referia à Bíblia dos Maldomados, né? Que é de autoria do José Hernandes, que é lançada no final do século XIX, 1872. Uma peculiaridade que traz aqui para o nosso universo sulino, enquanto sulino brasileiro, né? Essa obra foi terminada de escrever em Livramento. Né? Isso é uma retomada, o Jorge Luiz Borges, que é um dos grandes escritores do mundo e argentino, dizia que esse interesse pelo tipo gaúcho, ele nasce na cidade, né? Portanto, ele vai nascer, no caso da Argentina, na capital, Buenos Aires, mas isso é irrelevante. O que interessa é que ele diz, me parece que o que ele quer elucidar é que o interesse pelo personagem do gaúcho é de um homem de natureza urbana. É um homem da cidade
que, pensando naquele modus vivendi ancestral, enfim, começa a trazer esta figura, principalmente para a literatura e depois para as artes todas, e evidentemente que vai acabar na canção popular também. Esse raciocínio, né, Vinícius, pegando um dado histórico que é bastante claro nesse período, anos 30, anos 40, né, nós vamos pegar muito dessa leitura desses elementos regionais. Podemos pegar aqui, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a questão da trilogia do Gaúcho a Pé, ali com o Ciro Martins, e outros elementos regionais que Brasil afora, principalmente a partir dos elementos políticos, culturais, sociais da era Vargas, vão suscitar justamente o surgimento dessas realidades e dessas identidades culturais regionais. Né? Se a gente der um passinho para trás, neste momento histórico que tu situas, no começo do século, 1812, por aí, 1912... 1912. Surge a figura do João Simões Lopes Neto. O Simões Lopes Neto. Que através, principalmente... Que vai resgatar. Exato. Ele resgata as 3 lendas, que são as lendas que dão conta da formação do Rio Grande do Sul, né? Que é a lenda da Cobra Grande, que é uma mitologia indígena. Depois, a Salamanca do Jaral, que é o encontro do indígena com os jesuítas. E depois, o Negrinho do Pastoreio, que já é a sociedade... posta, a organização social da estância, colonial. Enfim, do mundo colonial. Isso vem desembocar, evidentemente, no Ciro Martins, com a trilogia, com O Tempo e o Vento do Érico, que tem uma passagem fantástica que também é um resgate e que está dentro desse período. O Érico Veríssimo era um cara que era um pouco avesso a esse cenário do mundo rural. Apesar de ser do interior do estado, lá de Cruz Alta, enfim, que Cruz Alta depois vai se tornar uma das cidades mais importantes por ter construído um festival que até hoje perdura, que é a Coxilha Nativista. Mas o Érico, ele conta nas suas memórias que ele ainda menino, por volta dos uns 20 anos, estava em casa em Cruz Alta, na casa do pai dele, portanto. Caiu uma chuva torrencial, ele estava sozinho em casa, lendo um autor francês, que é o poeta Mallarmé, e de vez em quando ouvindo Beethoven, né? Que fazia parte da formação clássica daqueles jovens de um estrato social um pouco mais elevado. Quando eles batem na porta e chega uma pessoa a cavalo, que vinha de uma fazenda, que é o tio dele, irmão da mãe dele. Chega, evidentemente, com o poncho todo molhado, com o chapéu todo molhado, com as botas embarradas e tal. Entra em casa e vai molhando meio que toda a sala, senta no sofá e ouve-se um crack. E o tio esse do Érico Veríssimo só se arreda e vê o que aconteceu e tira um pedaço de um disco. Daqueles discos antigos de 78 rotações. Ele havia sentado em cima de um 78 rotações que tinha a canção Por Elise, do Beethoven. E o Érico ficou escandalizado com aquilo, com a falta de tato, de sensibilidade daquele tio. E desde aquela época ele pegou uma certa aversão a esse modelo e disse, de um povo bruto como esse, mal polido como esse, não pode sair uma boa literatura. Porque esses personagens não têm dimensão psicológica para isso. Bom, depois ele vai escrever anos mais tarde, O Tempo e o Vento, que é uma saga maravilhosa, que ele mesmo conta que esse tio dele, Tancredo Lopes, acaba sendo uma das inspirações para ele compor alguns personagens dessa saga do Tempo e o Vento, que começa lá na formação do Rio Grande do Sul e vem até os anos 50, até a Era Vargas. E a trilha sonora de tudo isso? Pois aí é que tá. A trilha sonora de tudo isso. Evidentemente que nesse momento que o Érico escreve O Tempo e o Vento, ela é muito incipiente ainda. Eu costumo dizer, Bosco, para efeito muito didático, assim, para que as pessoas primeiro compreendam isso. Não é uma evolução natural do cantar do gaúcho primitivo, né? Então ela tem uma origem. E eu demarco essa origem, ainda que provisoriamente e com todo o cuidado que a gente deve ter quando trata
quando se debruça sobre um assunto com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de método e rigor metodológico, enfim, eu coloco essa origem como o cancionista Luiz Carlos Barbosa Lessa, que de todas as facetas que o Barbosa Lessa apresenta, como escritor, como folclorista, como homem da mídia naquela época, morou em São Paulo vários anos, trabalhando com publicidade, a faceta do Lessa que mais me fascina é o Lessa cancionista. Talvez por isso, porque eu encontre no Lessa a origem provisória deste cancioneiro que depois vai chegar, que começa no final dos anos 40, com as primeiras canções. O Lessa é um menino, ainda um adolescente. Daí surge o famoso encontro da turma do Julinho, que criam toda essa questão, Paixão Cortes e Glauco Saraiva, e essa turma toda que vem, que vão acabar por criando o movimento tradicionalista. Mas o Lessa cancionista, que expõe as suas primeiras canções ainda muito cedo, por volta de 46, eu acho que é a Valsa Quero Quero, e depois em seguida vem Negrinho do Pastoreio e Balseiros do Uruguai, enfim, são infinitas canções dele. E o grande momento para mim, para essa, digamos assim, para essa ligada de chave que eu acabo dando nos meus estudos, para colocar o Lessa e para digamos assim, situar o Lessa nesta origem, é uma fala do próprio Lessa. Quando ele se junta no Colégio de Castilhos para relembrar aquele mundo rural do qual eles eram originários e que estava cada vez mais sendo esquecido por uma série de coisas, principalmente pela velocidade da urbanização do mundo. Então, anos 30, anos 40, anos 50. E o Lessa diz que na hora de cantar canções, existia poesia, eles declamavam, as danças, alguém sempre arranhava uma acordeona e tinha um violão sempre à disposição. Isso foi muito fácil. A questão da lida campeira, que é o homem, né, lá no seu modus vivendi, lá no campo, eles sabiam porque eles tinham visto, eles tinham aprendido isso desde a infância. E o Lessa diz assim, para cantar é que foi o problema. Por quê? Não existiam canções. A não ser, e aí a ressalva é dele, a não ser as canções folclóricas que tinham vindo com os açorianos, que era Prenda Minha e Boi Barroso, basicamente. E isso ele já tinha sentido, engraçado isso, porque não é neste advento do embrião do tradicionalismo. O Lessa, muito jovenzinho, com 12 anos, estudando lá em Pelotas, ele cria um grupo chamado Os Minuanos. E o grupo acaba se dissolvendo justamente por isso, por falta de repertório. E se não tinham canções? Palavras do próprio autor, né? Do próprio Lessa. Quem não quer, manda. Quem quer, faz. E ele foi fazer. Começou a criar essas todas, e talvez a canção mais icônica da sua criação seja o Negrinho do Pastoreio, a ponto de que esta toada, que é gravada pela primeira vez pelo Conjunto Farroupilha, no seu primeiro álbum lá de 1952, essa canção, ela, com o tempo, e principalmente ali nos anos 70, algumas pessoas ligadas à música achavam que poderia ser de domínio público, uma canção do folclore, né? Não reconheciam ou tinham esquecido, ou, sei lá, a canção estava tão entranhada naquela sociedade de que parece que tinha se apagado o autor, né? E o autor não estava bem vivo ali. Naquela época morava em São Paulo, mas era o Luiz Carlos Barbosa Lessa. Decorre um período aí de 20 anos, né, do início dos anos 50 para o início dos anos 70. Né? Que é em 1971 vai se efetuar a primeira edição da Califórnia, da Canção Nativa do Uruguaiana, que é o marco para que nós estejamos esse ano completando e comemorando os 50 anos de nativismo. Evidentemente, Bosco, que alguém vai dizer, vai estar nos ouvindo ou nos vendo nesse momento e vai ficar assim, mas escuta, mas antes do Lessa
tem os Bertucci, e tem o Pedro Raimundo, e tem o programa do Lauro Rodrigues, Camperiadas, aqui um programa de rádio, que tinha a dupla Alvarenga e Ranchinho, enfim. Evidentemente, tudo isso é perfeito, é correto. O Pedro Raimundo lança Adeus Mariana na Rádio Nacional do Rio de Janeiro em 1944. Mas eu acho que isso tudo corrobora um pouco esta ideia que eu proponho de considerar o Lessa o ponto de origem disso. Evidentemente que uma origem não se dá por uma explosão vulcânica, assim, não é uma epifania. É uma construção, vem vindo, o próprio país vem sendo construído dessa forma. E essa formação estética, na realidade, que a gente está falando de uma canção que tem características muito específicas. Ela faz parte justamente desse caldo cultural produzido no Brasil, onde cada região, e aí vem o nosso objetivo com o regionalismo pulsante, né, que é o de aproximar aquilo que é produzido aqui, não está desvinculado daquilo que está sendo produzido fora do Rio Grande do Sul. E se tu for pegar o espectro cultural desse momento que a gente vinha vivendo, anos 40, anos 50, esse sentido de brasilidade através dos elementos regionais vão dar origem a canções regionais com peculiaridades muito, muito próprias, como essa que nós estamos falando do caso do Lessa. No caso do Rio Grande do Sul, aí convém salientar, como toda a nossa formação histórica, né, Vini, ela teve uma peculiaridade toda própria, né? Nós tivemos um conjunto de fronteiras formado de uma maneira muito peculiar, muito diferente do restante do Brasil. E não foi diferente com a questão da música e também não vai ser diferente a partir do momento em que o Lessa dá esse pontapé estético, digamos assim, na maneira de compor. Claro que ele vai beber na fonte do quê? Daquilo que era latente naquele período. O Lessa vai beber na fonte das milongas e dos elementos do Uruguai, da Argentina, assim como ele vai beber também na fonte da música de seresta, do samba-canção, das canções do rádio. É esse universo... Da tradição açoriana. A tradição açoriana. É esse universo que vai determinar essa formação estética desse modelo de canção que vai ir evoluindo, como tu mesmo disseste, ele não é estanque, ele vai seguir evoluindo, e vai seguir evoluindo, chegando nos festivais e vai continuar evoluindo. Festivais é um papo para outra. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de frisar. Se naquele momento em que o Lessa se dá conta que na hora de cantar não havia mais o que cantar, a Califórnia Uruguaiana vai deflagrar um movimento aonde vai a profusão de canções que vão começar a surgir a partir de dezembro de 1971, do ponto de vista apenas quantitativo, é assombrosa. Mas eu te convido, vamos terminar fazendo uma homenagem para o Lessa? Toda nossa websérie Regionalismo Pulsante, ela vai sempre terminar com uma canção que vai representar esse período que nós estamos abordando. E nessa feita, o que nós vamos fazer, Vini? Uma canção que nós fizemos em parceria, que se chama Barbosa Lessa. Até a próxima! Quando ainda não havia quase nada pra cantar, mesclando verso e melodia, foi-se um homem inventar. Vinha o luar, clareava o dia, e com as lendas do lugar, com véus de história e fantasia, novos ventos fez soprar. Deixou seus rastros pelo pago com seu canto popular. Por isso a
alma de sua gente não se cansa de lembrar. Depois os palcos rebrilharam pelo sonho inaugural. Novos cantos, novas vozes, festival em festival. Tudo começa nas visões, canções de Barbosa Lessa. E pra aquecer as tradições, canções de Barbosa Lessa. Pra iluminar esses rincões, lampiões de tempo sem pressa. E pra dar voz aos corações, canções de Barbosa Lessa. Os fazedores de cantigas, cantadores e seus ais, os tocadores, os poetas de milongas e olarais, o Eraboi, o quero-quero e os balseiros do Uruguai. Nossa Senhora dos Caminhos, por amor, abençoai. Tudo começa nas visões, canções de Barbosa Lessa. E pra aquecer as tradições, canções de Barbosa Lessa. Pra iluminar esses rincões, lampiões de tempo sem pressa. E pra dar voz aos corações, canções de Barbosa Lessa. E pra dar voz aos corações, canções de Barbosa Lessa. E pra dar voz aos corações, canções de Barbosa Lessa.